Gente, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez hoje para uma pequena meditação. Hoje é dia 7/4/2015, um dia nublado aqui em Okazaki, um dia frio, mas um dia abençoado para todos nós, né? Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, né? Vamos estar meditando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ele é uma promessa de Deus lá em Joel 2:28. Confiram aí quem tiver Bíblia. Joel 2:28, o Senhor prometeu, fez uma promessa que derramaria o Espírito Santo dele sobre todos os homens, sobre toda a carne, e todos os homens, crianças, velhos, jovens, né, mulheres, teriam sonhos, visões, profecias. Então, sobre todos aqueles que ele derramaria o Espírito Santo da promessa. E nós vemos lá também em Atos, né? Em Atos 2, né? Em Atos 2, nós podemos ver que o Senhor, ele cumpriu, né, a promessa de derramar esse Espírito Santo quando a igreja em Atos estavam reunidas e juntos ali muitas pessoas importantes de outros países também, e quando foi derramado o Espírito Santo ali, quando eles começaram a falar na língua dos anjos, e assim eles falavam, eles ficaram assim super felizes no Espírito. E homens de outros países, mesmo eles falando de uma forma diferente, o Deus deu ouvidos espirituais para todos que estavam ali, eles compreendiam o que aqueles homens estavam falando. Vejo nisso o grande amor de Deus, de uma forma tão carinhosa assim, dar oportunidade para todos que estavam ali, sendo mesmo de outros países, representantes de países, ouvir e entender o que ele falava ali, para que eles também entendessem o amor de Deus, né? Mas aí eu quero estar meditando com vocês em João 14, né? Que fala que Jesus, antes de partir, antes de subir aos céus, ele fala para os discípulos, né? Creio que esta passagem, como diz a Bíblia, ela se renova a cada manhã, e que ao ler esses versículos de Jesus, que nós todos possamos tomar posse para nós, porque quando Jesus ele estava prestes a subir ao céu, olhando para os discípulos, eu peço que vocês hoje recebam como se Jesus estivesse falando para vocês hoje, como assim eu estou recebendo, como Jesus estivesse falando para mim, quando ele falava aqui aos discípulos. Ele falava, olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ele falava o seguinte, olha, vocês creem em Deus, não crê? Eu faço essa pergunta para vocês, vocês creem em Deus, não crê? Você não crê que tem um Deus acima no céu? Crê, mas Jesus estava falando, mas crê também em mim, olha, crê em mim, crê em Deus, mas crê também em mim, crê no que eu estou falando. O que eu estou falando é verdadeiro, crê em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez para vós. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vós conheceis o caminho. Ele está falando, olha, você conhece o caminho, né, para onde eu vou. Você conhece o caminho para onde eu vou. Aí alguém pergunta ali, mas que caminho é esse? Ele responde, eu sou o caminho. Você está comigo há tanto tempo e você ainda não compreendeu? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está dizendo, olha, crê em Deus, mas crê no que eu estou falando. E siga-me, siga os meus ensinamentos, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai vir ao Pai se não for por mim, o próprio caminho, o próprio Senhor Jesus. Aí ele fala do Espírito Santo, lá em 14:16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Lembra, eles estavam tristes, porque Jesus estava para subir. Ele fala, olha, eu estou consolando vocês agora, mas o Pai, eu vou rogar ao Pai para ele mandar outro Consolador, né? Que seria o Espírito Santo lá da promessa, porque depois foi cumprido em Atos, né? Mas aí ele ainda continua, olha, eu não estou deixando vocês órfãos. Gente, você que está aí triste do outro lado da tela, Jesus está dizendo para você, olha, eu não deixei você sozinho, eu não deixei você órfão.
Eu não vim a esse mundo, morri, cumpri minha missão, o Pai me ressuscitou e eu subi e deixei você largado. Você não está largado, você é amado por mim. Eu não deixei você órfão. Então, se você está triste aí do outro lado da tela, em algum lugar, ouvindo essa mensagem, é para você. Jesus está dizendo, olha, eu não deixei você órfão. Eu não deixei você órfão. Jesus está dizendo aqui no 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Se você não tem aprendido de Deus, é porque você ainda não entendeu que precisa do Espírito Santo. Se você ainda não compreende a Bíblia, a Escritura, é porque você não entendeu a necessidade que você tem do Espírito Santo. Porque a Bíblia, muitas pessoas falam para mim, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo compreender o que está escrito nela. Não compreende? Porque quem ensina é o Espírito Santo de Deus. E aí, ele é aquele que ensina. Quando você entende o que é receber o Espírito Santo de Deus, você começa a ler a palavra todo dia, meditar nela de dia e de noite. Quando você precisar de uma palavra, o Espírito Santo vai lembrar você. Lembra que você leu aquela palavra? Quando você estiver fraco, o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra aquela palavra que fala para você ter bom ânimo? Que no mundo você teria aflição, mas Jesus venceu o mundo para você continuar firme. O Espírito Santo, ele vai quando você vê uma pessoa triste, uma pessoa que precisa de um conselho, uma pessoa que precisa de amor, ele vai falar, lembra aquela passagem que você leu, que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida, deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é amado de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que vai falar, olha, isso que você está fazendo não é legal, isso entristece o coração do Pai. O Espírito Santo é aquele que vai falar, olha, hoje vai lá conversar com o Pai te ouve em oração, vai orar, vai ler a Bíblia, o Pai quer falar com você através da Bíblia. Então é o Espírito Santo que vai nos conduzir para perto de Deus, vai nos ensinar tudo o que temos que aprender de Deus. E muitas vezes a gente não compreende, o porquê não compreende a palavra, o porquê somos fracos e acabamos nos entregando às coisas que não agradam o coração de Deus, porque não entendemos a necessidade que nós temos do Espírito Santo de Deus. Aí você pode perguntar para mim, e como receber o Espírito Santo de Deus? Então eu vou estar lendo com vocês agora Efésios 1:13. Leia comigo, por favor, acompanhe aí. Eu acho importante você acompanhar a Bíblia, para você também não absorver tudo que você ouve sem ter certeza. Então acompanhe a Bíblia aí. Efésios 1:13 fala assim, é nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou te explicar. Aqui eu tenho uma agenda, né? Uma agenda, e aqui eu tenho um caderno. Então ele está falando, é nele, né? É também nele que vós estáis. Ou significa junto, ó. A gente juntinho, grudadinho, ó. Grudadinho. É nele que você está. Depois que você ouviste a palavra da verdade. Você ouviu a palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Quem é a verdade? João 14:6, eu sou o caminho e a verdade. A verdade é Jesus Cristo, lembra? Eu sou a verdade, né? Então você ouviu de Jesus, que é a verdade, o evangelho da vossa salvação, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus fez por você na cruz, e aí você creu. Você creu e pela fé você aceitou. Pela fé você fala, eu aceito e eu entendo que eu preciso de Jesus, que somente nele que eu sou salva, e eu aceito esse sacrifício de Jesus e eu creio. E aí então você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você viu que simples? Da parte de Deus é algo extraordinário. O que Deus fez para nós é extraordinário. Mas da nossa parte é simples. É entender a necessidade que nós temos de Deus, a necessidade que temos de arrepender e reconhecer que precisamos de Jesus e nele. E assim somos selados com esse Espírito Santo que eu te falei, que te ensina, que te ajuda, que te consola. E aí quando você fechar os seus olhos e partir para a glória, o Espírito Santo é o selo, para você entender melhor. Quando você vai viajar de um país para outro, você sabe a necessidade que você tem de um carimbo. Então entenda a necessidade que você tem do Espírito Santo, desse selo na sua vida, para quando você partir, chegar lá em cima, o Senhor olhar e ver e falar, não, esse tem a marca da promessa. Este faz parte do céu. Este não é criatura, mas este é filho, porque teve uma vida no Espírito Santo. Esse creu
no meu filho que eu enviei à terra e morreu por ele, se sacrificou por ele. E ele entendeu o sacrifício do meu filho. Por isso ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse